que a gente vai falar então sobre o período entre guerras, que é ali na década de 1920. Então, para começar, eu gostaria que vocês falassem algumas consequências que vocês lembrem da Primeira Guerra Mundial, que eu vou anotar no quadro e falar um pouco com vocês sobre isso. Mas aqui eu coloquei algumas das consequências, das principais consequências que a gente tem que ter em mente quando a gente fala do período entre guerras, que é uma Europa completamente atrasada por conta da. Eles tiveram que parar com essa indústria, seu território está completamente devastado. Então a Europa, nessa época, estava muito atrasada economicamente. E os Estados Unidos como nova potência mundial, porque a gente tem que ter em mente que, enquanto a Europa estava. Todo o seu território estava em guerra, os Estados Unidos, seu território não foi afetado. A indústria continuou funcionando do mesmo jeito e a sua economia continuou rodando do mesmo jeito. Então, os Estados Unidos com a economia capitalista completamente no seu auge. Então, nos anos 20, a gente tem final da Primeira Guerra Mundial. As pessoas são muito felizes, acham que é um período de paz, tá todo mundo muito eufórico, achando que vai ser um período de prosperidade, de recuperação econômica para a Europa. Então, é um período com muita euforia, né? Nos Estados Unidos, a gente tem a propagação desse American Way of Life, que era uma coisa que eles falavam muito nos Estados Unidos, em que eles promoviam muito o consumo. Então, o consumismo nessa época era muito valorizado. Tanto que nessa imagem vocês conseguem ver, tipo, a família feliz, com a geladeira cheia, com as crianças sorrindo, e muita fartura, muitas coisas. O cara tá segurando um monte de garrafa. Então, o consumismo nessa época é muito valorizado. Principalmente nos Estados Unidos, né? Só que nessa época também começa a surgir alguns movimentos que é, de uma certa forma, um fortalecimento do nacionalismo na época. Por exemplo, o Klan, que eu trouxe aqui, que era um movimento racista ao extremo, assim. O que leva mais pra frente também alguns regimes totalitários, que a gente vai ver na próxima aula, mas, por exemplo, o nazismo, que era antissemitista. Então, um sentimento de nacionalismo, de que o meu povo é melhor. Nessa época, esse movimento falava da supremacia branca nos Estados Unidos. Então, existiam esses movimentos também. A gente tem que ressaltar também a cultura e a sociedade de massa, que é as pessoas começaram a produzir e consumir muita coisa, tudo muito grande e tudo muito padronizado. Então as pessoas comiam as mesmas coisas, escutavam as mesmas coisas, gostavam das mesmas coisas, vestiam as mesmas coisas, tudo era produzido em série e em grande quantidade. Nessa época também a gente teve o cinema e o rádio e a imprensa com uma grande com grande influência também. Tem o jazz, por exemplo, que é um estilo musical que surgiu nessa época. Também teve o avanço tecnológico dos carros, dos telefones, dos rádios, que tudo começou a crescer nessa época, principalmente nos Estados Unidos, mas na Europa também. Então, falando dos Estados Unidos, dessa economia capitalista da época, a gente tem que ver o rápido crescimento econômico, o fortalecimento dos valores liberais, do liberalismo econômico, e os ganhos nas relações com a Europa, por quê? A Europa não estava conseguindo produzir, as suas indústrias tinham parado, né? Então, quem que estava exportando para a Europa? Quem que estava produzindo todas as coisas? Os Estados Unidos. Então, nessa época, os Estados Unidos estavam produzindo muita coisa e exportando muita coisa para a Europa. E esse outro ponto, que é os ganhos para classe médias e urbanas. A gente tem dois pontos, que é, nessa época, quem trabalhava nas indústrias? Tinha muita gente trabalhando nas indústrias, então o desemprego estava em baixa. Então a gente tem tanto pessoas trabalhando dentro das indústrias, quanto pessoas que investiam nas indústrias. Então nessa época a bolsa de valores, investir em ações estava muito em alta. O que acontece? As pessoas investiam muito nessas indústrias. E a crise de 29 nessa época aconteceu por quê? Os Estados Unidos estavam exportando para a Europa. Só que eles continuaram produzindo no mesmo ritmo que antes, e eles não pensaram que a Europa estava se reerguendo. Então, lá por 1924, 25, a Europa voltou com a sua industrialização, continuou esse avanço econômico, e os Estados Unidos continuou produzindo como se nada tivesse acontecido. Então, a gente teve uma crise de superprodução, que é quando a Europa começou a se reconstruir e parou de importar dos Estados Unidos, que continuou produzindo no mesmo ritmo. O que acontece? A Bolsa de Valores. As pessoas estavam investindo lá, e a Bolsa de Valores é uma previsão, uma suposição do que vai acontecer. Então, eles estavam investindo como se tivesse tudo bem, eles não contavam que a Europa ia se reerguer, e as ações iam perder muito valor, porque as indústrias iam começar a quebrar.
Eles tinham muito produto que estava sendo estocado, né? Não tinha para onde exportar. A Europa parou de comprar deles. Então as ações começaram a decair muito. Então pessoas que tinham muito dinheiro investido nas ações começaram a quebrar, porque as ações perderam valor. Tanto que teve um cara que ele comprou muitas ações nessa época que estavam em baixa, e ele conseguiu muito dinheiro mais pra frente, mas enfim. Então a gente tem agora a quebra da Bolsa de Nova York e, como consequência, a Grande Depressão. Por quê? Desses dois lados de novo. As pessoas que estavam trabalhando na indústria não tinham mais onde trabalhar, então teve uma grande onda de desemprego, e as pessoas que estavam investindo nessas indústrias também perderam muito dinheiro por causa da quebra da Bolsa de Nova York. Então essa Grande Depressão gerou muito desemprego, muita fome, muita pessoa na rua. Foi um período de grande decadência dos Estados Unidos no ponto de vista econômico. Nessa época também é importante falar sobre a Lei Seca, que foi uma lei que aconteceu de 1920 a 1933, que foi o ato de proibição nacional contra qualquer bebida da época, tanto que tem muito filme de máfia e tal, que é dessa época, da proibição de bebida alcoólica. Mas, voltando então para Grande Depressão, como que eles conseguiram superar essa Grande Depressão? Eles só vão superar mesmo os Estados Unidos lá durante a Segunda Guerra Mundial, que a gente vai ver mais pra frente, mas nessa época, então, surgiu um programa de recuperação econômica, que é o New Deal, que foi proposto pelo presidente que foi eleito na época, em 1932, Casey Franklin. E esse programa ele se baseava na interferência direta do Estado na economia, que rompia completamente com os princípios de liberalismo econômico que os Estados Unidos tanto prezava na época. O que esse programa tinha como objetivos e tal? O que eles fizeram? Primeiro, ele investiu em obras públicas para gerar novos empregos. Então, vamos construir uma ponte aí, coloca a galera para trabalhar e vamos construir alguma coisa. Então, colocando essa galera toda para trabalhar, eles davam salário. Quando as pessoas têm dinheiro, elas começam a consumir coisas. Então, elas começaram a voltar a ter suas casas, ir no mercado, a economia voltou a girar. Ele também fez um controle sobre os preços, então, dando um exemplo bem bobinho, mas o arroz. Por exemplo, o arroz não pode passar de R$5. Em nenhum lugar o arroz não pode passar desse preço. E ele também reduziu as taxas de juros. E com isso ele criou mecanismos, então, para estimular o consumo. Então, se as pessoas têm salário, as pessoas têm dinheiro. Se as pessoas têm dinheiro, as pessoas começam, ou melhor, voltam a consumir coisas. Se as pessoas começam e voltam a consumir coisas, a economia volta a girar. Então, os Estados Unidos, a partir de 1935, ele voltou a se fortalecer economicamente, mas como eu falei antes, ele só volta a se recuperar totalmente na Segunda Guerra Mundial. Então, na próxima aula, a gente vai ver sobre os regimes totalitários que surgiram na época, como o nazismo e o fascismo, tanto aqueles movimentos racistas, antissemitistas, tal, tudo nessa época. E como atividade de casa, eu vou pedir para vocês fazerem um mapa mental sobre o conteúdo que a gente estava vendo hoje, principalmente focado na crise de 29. Então, por que ela aconteceu, quais foram as suas consequências, e também sobre o New Deal, o que foi esse programa de recuperação econômica, o que foi proposto, o que foi feito. Pode ser feito no computador, a caneta, no caderno, numa cartolina, tanto faz. É só para uma retomada de conteúdo sobre o que a gente viu hoje, tá? Então, na próxima aula, a gente fala sobre os regimes totalitários. E por hoje é isso.